Cristo Jesus. Que Deus vos abençoe. É uma alegria poder estar aqui mais uma noite, adorando ao nome do Senhor, pois Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Deixar uma breve palavra para o coração dos irmãos, que se encontra em Atos, capítulo de número 3, versículo de número 8. Atos, capítulo 3, versículo de número 8. Que diz assim: e saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Podeis tomar o seu assento. Queridos, a palavra vai falar a respeito de um milagre que aconteceram na porta do templo. A Bíblia diz que havia um homem que todos os dias esse homem era posto à porta do templo, a porta formosa. Esse homem sentava-se à beira da porta e ali ele pedia esmolas para que ele pudesse se alimentar, para que ele pudesse se manter em vida, pois esse homem não tinha condições nenhuma de trabalhar, de correr atrás daquilo que poderia trazer sustento para sua família. Então, a estratégia dele é: vou para a porta do templo, pois na porta do templo é de costume os homens levarem uma oferta, levarem algo de valor, para assim abençoar aos pobres e para adorar ao nome do Senhor. A Bíblia diz que 2 homens estão descendo para o templo na hora da oração a nona. Isso era por volta de 3 horas da tarde, pois os judeus tinham esse horário de oração, às 9 horas da manhã, ao meio-dia e às 3 horas da tarde. Era de costume deles irem ao templo para adorar a Deus, para orar. E Pedro e João estão indo por volta de 3 horas da tarde ao templo. E eles vão se deparar com este homem que está sentado à beira da porta formosa. Essa porta é uma porta que é feita de bronze, tem cerca de 9,5 metros de largura, por 19 metros de altura. A luz do sol refletia naquela porta e dizem que era uma coisa mais linda que tinha naquele lugar. A porta brilhava, a porta era linda, e certamente aqueles que entravam no templo, antes de entrar no templo, eles paravam e ficavam analisando a porta formosa. Na sua mente eles pensavam: que coisa mais linda. Só que na beira da porta tem um homem que não pode andar. Na beira da porta tem um homem mendigando. E certamente muitos ali passavam por aquele homem, observavam a porta, observavam a beleza do templo, mas não observavam o homem que estava sentado à beira do templo. Eles observavam a beleza da porta, mas não enxergavam a necessidade do homem que estava sentado. E isso deve ser frustrante para quem está necessitado de uma ajuda. Quando pessoas passam por você e não conseguem te enxergar. Quando pessoas passam por você, eles observam tudo, mas não enxergam a sua necessidade.
Quando pessoas olham tudo que está ao seu redor, eles conseguem observar, mas a sua fragilidade eles não enxergam. Mas a Bíblia diz que Pedro e João não vão se importar com a porta do templo. A Bíblia diz que Pedro e João, a Bíblia que diz, e fitando os olhos no homem. Ei, eu quero liberar uma palavra de Deus para a sua vida nessa noite. Não preocupe o seu coração e nem a sua mente se pessoas não têm observado a sua necessidade. Existe um Deus no céu que enxerga aquilo que o homem não enxerga. Existe um Deus no céu que vê aquilo que os teus amigos não veem. Existe um Deus no céu que enxerga aquilo que muitas das vezes a nossa família não enxerga. Ei, o teu Deus não te perdeu de vista. Ele tem visto a sua necessidade, Ele tem visto a sua fragilidade, Ele tem visto aquilo que você precisa. E se muitos têm te desprezado porque você precisa de algo, ei, o teu Deus não te despreza nessa noite. E Ele me trouxe aqui para te dizer que os olhos dele estão fitos em você, e Ele está dizendo: ei, eu tenho a solução para o teu problema. Não olhe para a direita nem para a esquerda, mas mantenha os seus olhos em mim, que é daqui que virá o teu socorro. Pedro e João, eles chegam perto desse homem. Certamente esse homem era um homem frustrado, decepcionado com a vida, cabisbaixo, sem vontade até de viver, pois necessita de ser carregado para cima e para baixo. A Bíblia diz que Pedro e João chegam perto desse homem e diz para ele: olhe para nós. A palavra de Pedro para esse paralítico é: olhe para nós. E isso nos faz entender que os olhos daquele paralítico certamente não estava para o alto, porque uma pessoa que está deitada no chão, para ela observar alguém que está em pé, ela precisa mudar a postura da sua cabeça e olhar para cima. E Pedro vai perceber que o posicionamento do olhar daquele homem está para baixo. E quando eu falo de olhar para baixo, eu digo olhar o que é terreno. Quando ele olha para baixo, ele olha a sua situação, ele olha que as suas pernas não têm força. Quando ele olha para baixo, ele lembra que ele é paralítico, que ele não consegue andar, que ele não consegue se locomover. Os olhos deles estão fitados na sua necessidade. E qual é a necessidade? Forças, firmeza na perna. E Pedro vai mudar o posicionamento do olhar daquele homem. Pedro vai dizer: olhe para nós. Era Pedro dizendo para ele: não olhe para baixo, olhe para cima. Sabe por quê? Porque o momento que nós estamos vivendo, muitas pessoas têm mudado o posicionamento do seu olhar. Estão olhando aquilo que está ao seu redor. Estão olhando aquilo que está acontecendo na terra, que é o quê? É um momento de desgraça, é um momento caótico que a população está vivendo. E muitas pessoas já não têm olhado mais para cima. Eles só olham aquilo que está ao seu redor. Está andando cabisbaixo em meio à situação que estamos vivenciando. Mas ei, deixa eu te dar um conselho nessa noite. Jesus te convida a mudar o posicionamento do seu olhar.
Jesus te convida a levantar a sua cabeça, porque enquanto você olhar para o que está acontecendo na terra, você não vai ter noção daquilo que Deus tem preparado para nos dar. Enquanto nós olharmos a situação caótica, a mídia está dizendo que vai acontecer uma catástrofe, vai ser muita morte, vai ser isso, vai ser aquilo. Vamos parar de dar ouvidos para a desgraça que vai acontecer e vamos posicionar o nosso olhar naquele que tem poder para negar o que a mídia está dizendo. A população está dizendo: não tem jeito, a pandemia vai acabar com a sociedade, vai matar os idosos, vai matar as crianças. Mas Jesus nessa noite me trouxe aqui para te dizer: olha para o alto, porque é de lá que virá o nosso socorro. Enquanto nós olharmos somente para baixo, estamos limitados. Eu te convido nessa noite a voltar a olhar para o alto. Eu te convido nessa noite a voltar a olhar para aquele que é o dono do milagre. As situações da vida nos fazem olhar para baixo. Sim, faz. Nós somos seres humanos, não podemos ser hipócritas de dizer que nós não desanimamos, que nós não perdemos muitas das vezes a fé. Sim, mas Deus me trouxe aqui nessa noite como profeta para liberar essa palavra para você. Muda o posicionamento do seu olhar. Não olhe o que está acontecendo ao seu redor, mas olhe para Deus, que é o dono do milagre. Oh, glória. E observe aqui, porque esse homem vinha todo dia para a porta do templo. Certamente quando ele pedia para os homens: me levem para o templo. Só que tem uma grande diferença aqui, de uma pessoa que entra no templo, de uma pessoa que participa do culto, para uma pessoa que simplesmente vai para o templo. Tem uma grande diferença de quem vai para o culto e de quem vai para o templo. Tem vezes que nós viemos para o templo e não entramos no culto. Mas tem dias que nós não estamos nem no templo, mas estamos oferecendo o nosso melhor culto para Deus. Porque culto é onde tem presença de Deus, é onde Deus se manifesta, é onde o seu povo sente a tua presença. Então, estar no culto é estar na presença. Estar no templo não te diz estar na presença, mas estar no culto é estar sentindo aquilo que está acontecendo no ambiente espiritual. Tem gente que vem para a igreja, mas não entra no culto. Ele observa tudo: a roupa da irmã, a palavra que leu, o hino que errou, a roupa que foi feia, o culto que não estava bom. O culto não está bom para mim, porque se o culto fosse para homem, não estava bom, mas se o culto é para Jesus, ele não pode ser ruim. Entra para o culto, para com esse negócio de entrar no templo, entra para o culto, entra para a presença de Deus. O homem foi para o templo, mas não entrou para o culto. E aqui está o segredo de tudo. O homem está no templo, mas não está participando da festa. E todos estão passando por ele e vendo ele fora da festa. Eles passam e entram. E o homem permanece na porta. Aí vem mais uma meia dúzia de crente, passa e entra. E o homem permanece na porta. Aí vem mais uma meia dúzia, passa e entra para o templo. E o homem permanece na porta.
Mas Pedro e João percebem o que ninguém percebeu. O que Pedro e João percebeu? Que aquele homem não precisava de esmola. Aquele homem precisava receber um encontro com a presença de Deus. Pedro e João perceberam que o que aquele homem menos precisava era de dinheiro. Aquele homem precisava era de Jesus. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Se Pedro e João tivessem dinheiro, eles poderiam até pensar, eu vou dar uma esmola. Mas como eles estavam desprovidos de dinheiro, eles pensaram, ei, nós não temos o que dar para ele, mas pelo menos nós vamos levar ele para dentro do templo com a gente. Ei, muitas das vezes a gente não tem situação, não temos condições de pegar do bolso e dar para quem precisa, de pegar do bolso e dar para quem mora na rua, mas o mínimo que nós devemos fazer é agarrar ele pela mão e dizer, não tenho prata e não tenho ouro, mas o mesmo Deus que eu sirvo, eu vou te levar para perto dele agora. O mesmo Deus que eu sirvo, eu vou te levar para perto dele agora. Oh, glória. Muitas das vezes meter a mão no bolso e dar não quer dizer nada. Tem horas que é melhor você segurar na mão e dizer, eu vou te levar ali para o dono do milagre. Eu vou te levar para um ambiente espiritual. O que tem lá? Vai distribuir dinheiro? Não. Lá dentro não vai distribuir dinheiro, não. O que tem lá? Há uma presença de Deus tão forte, meu querido, que Ele tem poder para te levantar desse chão, te colocar de pé de novo. É a presença dEle. É a presença dEle. Pedro e João vai dizer, olhe para nós. Aquele homem vai olhar e eles vão dizer, eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Eita glória. Aqui o milagre não vai ser só do homem levantar e andar. Aqui vai acontecer um milagre também interno, aonde muitos não percebem. O primeiro milagre, o homem levanta, firma os seus pés de novo, e ele está andando, tem firmeza nos pés. O segundo milagre é um milagre interno, porque uma pessoa que não pode andar e depende de alguém, tanto fisicamente, tanto para comer, para andar, para se vestir, é uma pessoa frustrada. Esse homem era um homem infeliz. Esse homem era um homem decepcionado com a vida. Ele tinha tudo para olhar para a situação e dizer, eu não quero nem mais viver. Olha o que está acontecendo. Mas a Bíblia diz que Pedro e João vão apresentar um Deus para ele que não só faz ele andar, mas também pode mover algo interno nele. Porque tem muita gente que está andando, mas está infeliz. Tem muita gente que está andando, mas está em depressão nessa hora. Tem muita gente que está andando, mas está com a faca no pescoço, querendo tirar sua própria vida agora. Tem gente que tem dinheiro, tem carro, tem mansão, tem tudo, mas internamente ainda precisa de alguma coisa. Falta algo interno. E é isso que tem assolado a nossa sociedade nos dias de hoje. São as doenças que vêm de dentro para fora. As doenças que fazem retaliações nos nossos sentimentos, na nossa mente, no nosso coração, no nosso interior. Aí Pedro e João vai chegar nessa hora que esse homem precisa de uma cura física, mas também interna, e vai dizer, levanta e anda. Ele levanta, mas ele não só levanta, quando a Bíblia diz que ele se alegra. A Bíblia diz que ele vai se alegrar, vai saltar
e vai louvar a Deus. Ei, o maior milagre para mim está aqui. Sabe qual é? A alegria de entrar no templo, saltando e gritando, dizendo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ei, o maior milagre aqui vai acontecer internamente, aonde o desejo de adorar a Deus vai inflamar no coração daquele homem de novo. Calaia, sébria. O que esse homem recebeu é o que muitos de nós precisamos receber. O quê? Uma chama que arde no nosso coração e não nos deixa ficar parado, não nos deixa ficar estacionado, mas faz a gente entrar no templo de cabeça erguida, saltando e dizendo que Deus é bom, Deus é bom, porque Ele nos dá a alegria de entrar na sua casa. O maior milagre está aqui. A alegria de entrar na casa do Senhor. E é o que muitos têm perdido nos dias de hoje. Obreiros que não têm mais vontade de sentar no altar. Pessoas que Deus distribuiu o dom de cantar, mas não tem mais o desejo de louvar a Deus. Pessoas que Deus deu o dom de pregar, a pessoa abre a Bíblia e Deus dá a revelação, mas já não tem a vontade de pregar mais. Ei, o avivamento que eu peço a Deus não é o avivamento da gente chegar aqui com a máscara na cara, pular e rodar e dizer que está tudo bem, enquanto o nosso interior está ferido, está sangrando. O avivamento que eu peço a Deus é um avivamento que vem de dentro para fora. Primeiro vem o desejo, depois eu vou fazer o desejo de estar na casa dele, o desejo de adorar a ele, o desejo de pregar a palavra dele. Esse é o avivamento que eu peço a ele. O avivamento de nós entrarmos por essas portas, saltando de alegria. A Bíblia diz: servir ao Senhor com alegria. Então não é só entrar aqui, não. É entrar alegre. É fazer com alegria. É liderar com alegria. É tocar com alegria. É cantar com alegria. É pregar com alegria de pregar. Ei. O que eu peço a Deus nessa noite é que Ele coloque em nós o desejo, é que Ele faça arder no nosso coração a vontade de entrar por essas portas de novo. Tem muita gente que perdeu esse desejo, perdeu o desejo de sentar aqui e dar glórias para Ele. Ei, não permita que as situações da vida te cause doenças internas e te paralisem na fé. Não permita que as situações da vida faça você pendurar as suas harpas no salgueiro e fechar a sua boca. Ei, eu te convido nessa noite a colocar um sorriso no teu rosto de novo, porque assim como Pedro segurou na mão daquele paralítico e levantou ele,
O meu Deus segura pela tua mão direita nessa noite, e Ele te diz: não temas, porque eu sou contigo. Essa situação não vai te matar. Eu estou chegando na causa hoje. Eu vou colocar um sorriso no teu rosto de novo, alegria no teu coração, para você voltar a adorar com alegria. Oh, glória. Aí sabe o que esse homem vai fazer? Ele vai se levantar, vai alegrar o seu coração, e a Bíblia diz que ele entra para dentro do templo, saltando de alegria, louvando a Deus, falando das maravilhas que Deus fez. E é isso que eu quero profetizar nessa noite para me encerrar. Assim como aquele homem entrou no templo com alegria e contou aquilo que Deus fez na vida dele, eu quero profetizar que você vai entrar por essas portas. Calabará Xandaraia, eu quero profetizar que você vai entrar por essas portas, vai subir nesse altar e vai contar com alegria aquilo que Deus fez na tua vida, aquilo que Deus fez na tua casa. Ei, você vai entrar por aqui com um sorriso no rosto, contando aquilo que Deus fez. Oh, glória! Se coloque de pé nessa noite. Calabaraxéria. Oh, aleluia. Você vai entrar por essas portas contando testemunhos. Contando testemunhos de milagres que Deus fez na tua vida. Pessoas olham para a sua situação e dizem que já acabou, não tem mais jeito. Entrega os pontos, levanta a bandeira de luto, mas Jesus me trouxe aqui com autoridade para liberar uma palavra sobre você. Ei, não entrega os pontos não, não desista não, levanta a cabeça, o dono do milagre está te visitando nessa noite. Ele está dizendo para você: tem provisão para a tua casa, tem restauração para a tua família, tem renovo para a tua vida. Candará xéria. Oh, aleluia. Ele manda eu te dizer que Ele ainda é um Deus que abre porta onde não tem porta. Você olha ao teu redor e vê todo mundo. Deus abre uma porta aqui, outra ali. Um é abençoado aqui, outra ali. E Jesus te diz nessa noite: ei, aguarde o teu tempo. O que eu estou preparando para você é tão lindo que se você pudesse imaginar, você aguardava com alegria. Ei, aguarde o tempo de Deus. Ele tem uma porta preparada para a tua vida. Querido Deus e eterno Pai, Senhor, eu quero te louvar nessa noite. Alabaraxéria. Senhor, eu quero engrandecer o teu nome nessa noite e te pedir, Jesus, assim como o Senhor operou o milagre daquele paralítico, fez ele andar,